Vamos lá, gente, vamos continuar aqui nossa matéria. Nós já vimos as autarquias, né? Dividimos é, as autarquias em espécies, vimos todas, né? As autarquias comuns, autarquias especiais, que tem as subespécies de reguladoras executivas e autarquias corporativas. Então, nós estamos estudando a administração pública indireta, os entes administrativos, aqueles que não têm capacidade normativa, certo? E a administração pública direta, lembra, está com medo que a administração pública direta é só fase, que é a administração pública indireta que nós estudamos, certo? Então, no fase, o A é a autarquia, o F é a fundação, que é a nossa próxima etapa do estudo, tá? Fundação. Se a autarquia presta serviços típicos do Estado, o que a fundação faz? Que tipo de atividade que ela executa? Ela já não executa atividades típicas do Estado, mas sim atividades de interesse do Estado. Também na área da saúde, educação, cultura, meio ambiente, tá? Sempre com finalidade pública, mas já não são atividades típicas, e sim atividades de interesse do Estado. Igualmente as autarquias, as fundações também não possuem fins lucrativos, tá? Elas não oferem lucro. As fundações elas também possuem autonomia administrativa, financeira e possuem patrimônio próprio. Elas também estão sujeitas ao controle finalístico da administração, e aqui é uma situação que diferencia um pouco. Em regra, nós precisaríamos estudar as fundações com personalidade jurídica e direito público, ou seja, só participação pública. Nós teríamos como exemplo o IBGE, a Universidade de São Carlos. Então, essas fundações com personalidade jurídica de direito público, que só tem participação pública, elas são criadas por lei. Mas também existem as fundações privadas, que são autorizadas por lei, e são bastante conhecidas, tá? Fundação Bradesco, Fundação Itaú, a Fundação Estudar, mas diferentemente da fundação pública, que é criada por um ente político da administração pública direta, a fundação particular ela é criada por uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Então é só isso que a gente precisa entender. Em regra, as características são quase as mesmas, né? Das autarquias. A única coisa é que a autarquia ela executa uma atividade típica do Estado. Já as fundações, elas executam atividades de interesse do Estado, mas sempre, lembra aquela coisa, por que a administração pública existe? Sempre, o interesse público, finalidade pública, supremacia do interesse público. O administrador público ele só existe porque ele tem que prestar um serviço bom para nós, que somos os administrados. Qualquer atividade exercida pela administração pública, ela tem que ter a finalidade pública, sempre, tá? Finalidade pública. A única coisa que a gente diferencia aqui na fundação é que existem fundações com personalidade jurídica de direito privado, que são aquelas criadas por pessoas jurídicas de direito privado, tá certo? Mas no nosso caso aqui nós estamos falando das fundações públicas que possuem personalidade jurídica de direito público, tá? São criadas por lei, sem fins lucrativos, possuem autonomia financeira e administrativa, prestam serviços de interesse do Estado. Ambas, certo? Autarquia e fundações públicas. Elas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Vamos pegar aqui as fundações públicas, certo? São pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, com participação somente pública na sua criação, tá certo? Por serem pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos,
elas possuem uma série de prerrogativas, uma série de benécias processuais, administrativas, tá? Então nós precisamos falar dessas prerrogativas das autarquias e das fundações. Para nós é importante, para nós estudantes e que trabalhamos com o direito. Uma das prerrogativas das autarquias e das fundações, que são prerrogativas da administração pública direta, que são entes políticos que criaram essas entidades administrativas, esses entes administrativos, uma das prerrogativas são os prazos processuais maiores, ou seja, prazo em dobro. Tá? Enquanto nós temos lá no direito privado em regra, na comum, na justiça comum, 15 dias para contestar, eles têm 30, porque o prazo deles é em dobro. Para as autarquias e para as fundações públicas, as prerrogativas são idênticas às prerrogativas dos entes políticos pertencentes à administração pública direta. Tá certo? Outra situação é a situação do reexame necessário. Uma decisão que impõe um julgamento a uma autarquia ou uma fundação pública, em regra, ela vai ser reexaminada por um tribunal superior, mesmo que essa autarquia, mesmo que essa fundação pública não recorra dessa decisão. É chamado duplo grau de jurisdição, o reexame necessário. Então vamos lá. Mesmo que o INSS, por exemplo, seja condenado num determinado processo, mesmo que ele não recorra, essa decisão vai ser analisada por um tribunal superior. Essa é a regra. Mas nós temos exceções, tá? As exceções, elas vão muito de acordo com a condenação, tá? Eu vou deixar para vocês pesquisarem essas exceções. Eu só vou falar o artigo que elas estão presentes. Artigo 496, parágrafo 3º e parágrafo 4º do Código de Processo Civil, tá? Dá uma entradinha lá no CPC, olhe para o artigo 496, parágrafo 3º e parágrafo 4º e verifiquem lá as exceções, a regra do reexame necessário, a regra do duplo grau de jurisdição, tá certo? Outra prerrogativa processual que essas autarquias e essas fundações públicas possuem: as despesas processuais são pagas somente ao final do processo. Você, cidadão comum, caso não seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, caso não esteja sendo representado por um defensor público ou por um advogado nomeado aí pela OAB, para você ingressar com processo judicial, que não seja no Juizado Especial Civil ou Juizado Especial da Fazenda Pública, você tem que recolher custas processuais. Tá? No nosso caso aqui do Estado de São Paulo, 1% do valor da causa, no mínimo 5 FESPs, taxa de mandato, diligência do oficial de justiça ou custas para aceitação postal. Tem custas se a parte requerida estiver em outra comarca, tem que recolher as custas da carta precatória, mas o que vale para nós é que nós temos que recolher de cara estas custas, tá? Já as fundações e as autarquias não, as despesas processuais são pagas somente ao final do processo. Outra característica importante das autarquias e das fundações públicas: os seus bens, lembra que eles têm patrimônio próprio, né? É uma das características de ambas. Eles são impenhoráveis, ou seja, eles não podem ser penhorados, e são imprescritíveis, ou seja, eles não podem ser não podem sofrer ação de usucapião, certo? Então, é importante aqui, eles são impenhoráveis e imprescritíveis, tá certo? Outra situação das autarquias e das fundações públicas: os atos praticados por elas, eles são presumidamente legítimos, ou seja, eles já nascem legais, tá? Eu tenho que provar que esse ato é ilegal, mas eles já são presumidamente legítimos. Lembra que nós falamos? O administrador público só pode fazer o que a lei determina, e nós administrados o que a lei não proíbe. Se o administrador público só pode fazer o que a lei determina, em regra, todo ato emanado pela administração pública é legal. Por isso que ele é presumidamente legítimo. Tá certo, gente? Outra característica das autarquias, prerrogativas das autarquias e das fundações, é a autoexecutoriedade. Ou seja,
eles têm capacidade de executar seus atos, eles não precisam da autorização do ente político, do ente da administração pública direta que o instituiu, que o criou. Eles podem auto-executar os seus atos. Outra característica, outra prerrogativa das autarquias e das fundações é que eles são abrangidos pelos regimes de precatório. Nós já falamos sobre precatórios em outras aulas, também não vou voltar nesse ponto, tá? Se ultrapassar lá o teto das requisições de pequeno valor, ou as condenações impostas às autarquias e às fundações são pagas através do regime de precatório, que são um pagamento de maneira mais aprazada para essas autarquias e para as fundações, conforme ocorre também com os entes políticos pertencentes à administração pública direta. Outra prerrogativa das autarquias e das fundações é a prescrição quinquenal, ou seja, toda condenação imposta às autarquias e fundações, elas só podem ser requeridas referentes aos últimos 5 anos. Passados, decorridos 5 anos do ato que gerou um suposto direito contra essa autarquia, contra essa fundação, eu não posso mais requerer esse direito na justiça. Por isso nós chamamos de prescrição quinquenal. 5 anos, certo? E outra prerrogativa das autarquias e das fundações é que elas possuem imunidade tributária relativa a impostos, certo? Determinados impostos elas não pagam. Artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Portanto, por serem pessoas jurídicas de direito público, sem fins lucrativos, as autarquias e as fundações públicas, elas possuem prerrogativas idênticas aos entes políticos pertencentes à administração pública direta. E essas prerrogativas nós falamos agora: prazos processuais em dobro, reexame necessário de uma condenação imposta, despesas processuais pagas somente no final do processo, bens impenhoráveis e imprescritíveis, presunção de legitimidade dos seus atos, autoexecutoriedade, regime de precatórios, prescrição quinquenal e imunidade tributária relativa. Certo, gente? São as prerrogativas das autarquias e das fundações públicas. Vamos guardar: autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. O que nós vamos estudar agora? No próximo vídeo, nós vamos adentrar as famosas empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu vou falar delas no próximo vídeo, mas só para já diferenciar a autarquia, fundação pública de empresa pública e sociedade de economia mista. As duas primeiras, as autarquias e as fundações públicas, não esqueçam, são pessoas jurídicas de direito público, já sem fins lucrativos. Já as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado e elas possuem fins lucrativos, certo? Já as autarquias e as fundações, uma presta serviço típico do Estado e outra exerce atividade de interesse do Estado. Já a empresa pública e a sociedade de economia mista, eles exercem atividade de exploração econômica ou de prestação de serviços com fins lucrativos. Tá? No final eu vou dar um quadro excelente para a gente diferenciar essas características, que no final das contas é o que interessa para nós. Tá? Então no próximo vídeo aí nós falaremos das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Um abraço, gente!